Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos falar da carreira notável desta fotógrafa maravilhosa, Heloísa Bortz. Vamos conversar e descobrir mais detalhes aí sobre essa profissional. Fique aí você nosso convidado e aproveite, já se inscreva no canal, ative lá o sininho para que você seja avisado das novidades do canal Teatro Entre Fotos. Bem-vinda, Heloísa. Nós queremos iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, agradecendo imensamente por você ter dado aí um pouquinho desse seu tempo, que a gente sabe que é bem ocupado aí, para ficar aqui com a gente no canal Teatro Entre Fotos. Obrigado. Obrigado, o prazer é meu. Antes de mais nada, obrigada por esse convite. Fico muito lisonjeada e peço desculpas pela minha voz que está evaporando, mas a gente segue firme até o final. Vamos lá. Heloísa, eu sei o que é isso, eu sou locutor, então você imagina quando a minha evapora, né? Aí acaba mesmo. Nossa, É aí que não dá para fazer Senhor, nada. E Luísa, conta pra gente assim, quais os caminhos que te levam para a fotografia? Vem alguma coisa antes da fotografia? Esse encanto vem no meio da sua vida? Ou não? Lá de pequenininha já gostava de foto? eu acho que o meu primeiro encanto pela fotografia vem pela paixão pela luz, que é algo que é muito desde a minha infância, mas as minhas primeiras memórias de infância são de uma luz bonita, por exemplo. Hoje eu fui fotografar no Museu do Ipiranga, que vai ser Nossa. inaugurado daqui a pouco. Eu estou fotografando as obras desde março, alguns momentos das obras. Eu cheguei bem cedo lá, às 7 horas da manhã, e fui justamente caminhar no corredor que você falou, agora veio a imagem, assim. A minha primeira imagem de beleza, de que, nossa, a luz é bonita, os meus pais moram, a minha mãe mora até hoje, a uma quadra do Museu do Ipiranga. E quando a gente era criança, a gente ia passear lá nos domingos. Era um daqueles raros momentos que a família estava toda junta, porque meu pai trabalhava demais. E eu lembro de estar caminhando no corredor, tipo de mãozinha dada, papai, mamãe, irmão, né? Todo mundo de mão dada. E eu vi uma família na frente, com a mesma configuração, no contraluz. E aí senti que a luz estava batendo na gente, a gente estava caminhando atrás deles. Então me veio muito, assim, claramente, eu não sabia falar isso em palavras. Me deu uma alegria de que quem estava vendo a gente atrás estava vendo a gente daquele jeito, naquele contraluz recortado que nem daquela família da frente. A gente também era daquele jeito. E isso foi pelo resto da minha vida, assim, de gostar de luz. Que loucura, né? E Pensar que a criança ter esta imagem, né? Ter esta visão, né? Esse eu tenho encantamento com a várias luz. imagens. Eu sou imagem, minha irmã é música, minha irmã é Olha, musicista. E as nossas imagens, as nossas lembranças de infância são muito sinestésicas, uma para um lado, outra para o outro. Assim. É bem claro. Depois tem a imagem da minha mãe no espelho, que para mim é o meu início de retrato, de achar linda, a luz lateral da janela, como estava aqui quando a gente começou a conversar. Era essa luz. Eu não sabia que era luz Rembrandt, eu não sabia que era uma luz de janela, eu não sabia que era luz lateral. Mas eu me lembro de estar sentada no quarto dela e vê-la refletida no espelho. Eu sei a janela, eu sei como é essa luz. A memória é uma memória da beleza do retrato, da beleza daquela pessoa que eu amava, sobretudo na vida, e do olhar dela, se fazendo um coque no cabelo, assim, e a luz batendo na lateral. As coisas eram complementares. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de coisa, tem sempre esse encantamento. que A gente legal. parte de alguma coisa. Assim. Você nos deixa apaixonado com esse processo da luz, da iluminação, porque aí a gente começa a ver algumas coisas, né, a pensar em algumas situações que a gente passa, algumas imagens, fala realmente, né, que importância a luz, né, como ela te conta alguma história. Que bacana isso. Sim, Você tem um sim. portfólio diverso, mas assim, por que a fotografia de teatro? Onde que o teatro te atrai em relação à fotografia?
Bom, é outra coisa que caiu na minha cabeça. Eu comecei a fotografar na Faculdade de Artes Plásticas da USP, porque eu saio desse mundo infantil e vou cair na pintura. Minha primeira relação com a arte visual foi pela pintura a óleo, com 13 anos de idade. Eu frequentei um ateliê de um artista na Augusta, Armindo Accorsi, maravilhoso artista, assim, que me deu as primeiras linhas de identidade visual, de leitura, de linguagem visual, né, de olhar. Aí na ECA eu comecei a fazer fotografia. E aí comecei usando a câmera coletiva, e a ECA, a USP, aquela maravilha de faculdade, um professor fantástico, mas a gente nunca conseguia ter o equipamento disponível. Era muito difícil. E a minha avó, fofa, juntou uma aposentadoria dela e me deu a minha primeira câmera. E eu saí com a câmera e fui encontrar minha irmã musicista no MASP. E tinha um amigo que ia solar. Dois amigos que iam solar. O Max, que é meu amigo até hoje, e o Cupim, que é um rapaz que faleceu logo depois, num acidente. Foram as últimas fotos dele tocando. Então, algo também que me marcou muito, que foi meu primeiro filme. E aí eles falaram assim, dá para você fotografar a gente? Eu falei, caramba, comprei minha primeira câmera. Comprei meu primeiro filme. Aí alguém olhou para mim e falou, puxa o filme, eu não fazia a menor ideia do que era isso. Né? E fiz esse filme, que é um filme que foi super feliz. Aquela sorte de principiante, que tem muito do encantamento, de ter aquela liberdade de fazer, eu não tenho nada a perder. Né? E daí, por estar dentro da ECA, ter feito esse filme que deu certo, várias pessoas começaram a me convidar para fotografar seus espetáculos ou seus ensaios. Os músicos, através da minha irmã, os atores, por causa da própria... A gente tinha algumas matérias conjuntas de artes plásticas e teatro e música. A gente fazia algumas matérias juntos e acabei ficando no meio. Um tempo depois, eu entrei para o Arquivo Multimeios. Eu fiz alguns trabalhos, que é um arquivo da prefeitura. E ali, para mim, foi uma escola muito grande de fotografar espetáculo. Porque aí você ia para um monte de teatro de São Paulo inteira, fotografar os melhores espetáculos em cartaz de dança e de teatro. Então, eu conheci um monte de diretor, eu conheci um monte de companhia de dança, eu tive um monte de experiência do que é o fazer teatral, porque o teatro não está confinado. Aliás, hoje eu acho que nem é fotógrafo de teatro mais, nem de espetáculo. É de cultura. A gente se liga a algo muito maior. Porque o teatro, o espetáculo, ele não é feito só da cena. Ele é feito de um mundo de coisa. Então, eu fotografo da aula de música da criança que está começando no Celso Rafael, na periferia de São Paulo, ao solista francês de flauta que toca na Sala São Paulo, passando pelo pipoqueiro, pelo cara que vende café no teatro, até hoje, pelo privilégio de fotografar o cara que produz a cultura, que é o cara que faz a obra, o cara que... Né, a gente foi fotografar os trabalhadores que fizeram a obra do Museu do Ipiranga agora, hoje de manhã. Então, o cara que colocou o tijolo de algo que vai ser utilizado por milhares, centenas de milhares de pessoas durante décadas, centenas de anos. A gente não fotografa o espetáculo de teatro para que ele seja vendido agora. A gente fotografa a cena teatral para que os nossos netos saibam que a gente produziu, saibam que artistas estavam lá em cima, fazendo o quê, com que luz, por quê? O que eles estavam dizendo no tempo de agora, que lá na frente
vai refletir o que eles vão vir a ser. A gente está fazendo história. Um tijolinho. Eles estão fazendo os artistas ali. Mas é algo muito, muito, muito maior. Então, eu acho que o meu palco hoje é um pouquinho, é um pedacinho do mundo, é um pedacinho do humano. Eu vou aproveitar até para falar desses artistas, porque eu vi uma matéria, acho que foi ontem ou antes de ontem, que falava sobre esse pessoal que fez a construção, que fez a reforma aí do Museu do Ipiranga, e um deles, um pedreiro, sei lá, ele contando com orgulho que eles fizeram a restauração de toda a fachada. Né? Então ele falou assim, essa fachada, nós fizemos essa... Mas ele contava com orgulho, falou assim, artista, né? Porque Muito! olha ele se Cara, é no divertindo com pincelzinho. aquilo. É. É assim, eu tenho foto do cara fazendo quininha. Agora eu vou poder divulgar essas imagens que vai abrir e tal, eu posso colocar. É assim, é tão preciso aquilo, tá tão. A gente viu várias fases. A restauração, por exemplo, da maquete, é gente deitada em cima da obra, numa plataforma, com pincel 0000, nada. Um pelo, né? Pelo, Pincel de um pelo, né? pelo. E com toda a bagagem do que foi feito antes por todos os restauradores, por quem fez aquela obra, né? E o que Maravilhoso. ela vai significar para quem vai ver. Foi muito bacana ver o orgulho que ele tinha. Eu quero falar no teatro especificamente em duas peças que nós vimos ali, suas fotos no Instagram, que é o Doente Imaginário e o musical West Side Story. Como é que foram essas experiências para você, Luísa? Nossa, são duas experiências bem diferentes, que o West Side é um espetáculo gigantesco, com a direção do Charles Miller e do Cláudio Botelho, que são dois feras de direção, são dois caras de musical muito competentes. No São Pedro, que é um teatro de música, né, para música operística, tem uma música encenada, né? Ao mesmo tempo que não tem a, a não tem a vocação do musical, mas é engraçado que o West Side, quando ele está num teatro de ópera, ele vira ópera, né? É de um grande compositor, então vem com artistas jovens cantando, né? Muito, muito profissionais, extremamente profissionais. E o West Side, eu estava conversando outro dia com um dos regentes, o regente assistente, falando, nossa, que legal, só falei, nossa, mas dava para continuar fotografando, porque é um espetáculo que não acaba. Para onde eu olho, tem uma coisa bonita acontecendo, né? Então, são essas produções que o Brasil aprendeu a fazer maravilhosamente. Olha quanta gente trabalhando Sim. para rolar uma coisa dessa. Você Né? fala até que você corre o risco de perder alguma cena, né? Algum detalhe, Você né? perde Tanto sempre. Não né? dá para fazer tudo, entendeu? Você sai fazendo um monte, dizendo, ai, dá para fazer aquilo, dá para pegar daquele outro ângulo. De cada ponto do teatro que você assiste é de outro jeito. Né? O Doente Imaginário, ele é um espetáculo mais intimista. Num teatro menor, com a grande qualidade de ter um artista velho, que é que é o... Gente, eu estou hoje uma Argan, laje. personagem. Isso. Mas não é o que fez a empregada. Ah, meu Ah, Deus do céu. Toniette, como é que é o nome? Antoniette. 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 Gente, vou pedir imensas desculpas de esquecer o nome do artista agora. Passou, passou, passou. Daqui a pouco ele volta. O nome dele, que é um grande ator de teatro. E ele é um ponto de fuga ali, porque eram vários artistas bons. Todos meio que assim, pô, a gente está com ele, entendeu? A gente está com ele aqui, dando essa aula para gente, com esse texto maravilhoso, que é o texto muito, aliás, muito moderno, né? Esses caras sabiam tudo, né? Do Molière, assim. Então é um outro lugar
Em ambas eu pude fazer material de divulgação, que é um outro momento, né? Que é um momento de retrato, em geral, às vezes é no próprio teatro, às vezes é no estúdio, às vezes é numa locação, mas é um material anterior à peça estar em cartaz, né? Que também é muito legal de fazer, é uma outra vertente do nosso trabalho, pensando no que é o nosso trabalho, como serviço que a gente presta, né? Você acaba conhecendo, tendo uma intimidade com os artistas, com a equipe técnica, com direção, com a própria obra. Tem vezes que eu leio os roteiros, tem vezes que eu participo das leituras das peças. Ah, que importante, eu acho É muito fundamental. legal. Muito. Quando dá, é maravilhoso. Você vai criando uma intimidade com aquele espetáculo. Mas é muito raro. São poucos que a gente consegue ter esse acompanhamento mais íntimo, né? Quando a gente fala assim, Heloísa, um é uma comédia, o outro é um musical. Claro que o musical ele é muito mais rápido, talvez, do que o tempo aqui da Sim. comédia. As técnicas são muito diferentes aí para a questão da fotografia. Elas são. Eu diria que a principal coisa é como você se coloca. Tecnicamente, em termos de câmera, em termos de equipamento, muito pouco muda. Vai mudar se você tem mais luz, menos luz, mas o ritmo como você se coloca, em que você tem que entrar, muda. Então, é claro que se eu tenho movimento, se eu tenho a comédia, eu tenho especialmente a questão do ápice de cena do artista, da hora que ele provoca o riso, da hora que tem uma careta, que eu tenho que ficar ligada, eu tenho que conhecer esse artista. Se você tiver a oportunidade de conhecer, assistir antes esse ator, aquela mesma peça, você vai sacar os momentos de ápice da cena. E às vezes não está nem no ator que está falando, mas está no que está reagindo, o que recebe a notícia. Entendi. Às vezes tem uma coisa, tem cenas lindas que os coros dão, por exemplo. Tem o artista fazendo uma coisa incrível aqui, mas o coro está assistindo, ou está reagindo, está fazendo um movimento, uma expressão que fala muito sobre aquele espetáculo, seja na comédia, seja no musical. O que difere muito é a quantidade de cena de uma coisa para outra, a velocidade no musical, na dança, que é muito difícil. Se eu vou fazer uma orquestra, eu sei que o impacto da velocidade é menor na minha vida. Então, eu tenho mais tranquilidade para trabalhar com os planos. O pessoal está sentado, né? Não é que não acontece nada, acontece um monte de coisa, só que num espaço visual menor. O teu jeito de lidar é outro, você chega na cena. No musical, na dança, a cena chega em você. Você está enquadrando aqui, você acha que está tudo bem, de repente vem um cara por aqui, de perna aberta, e você não previu e você cortou um pedaço do cara, entendeu? Então isso é dramático. Ou o cara levanta, você pega ele no ar e ele pisca, entendeu? Tá tudo lindo, tá tudo no ar, mas ele tá piscando, né? E isso você não tem como prever, porque tem uma coisa que às vezes a gente não pensa. Quando a gente faz o clique, a câmera dá uma apagadinha, que é quando o obturador, né, abre para a luz entrar. A gente fotografa, portanto, que a gente não vê. Entendi. A gente pega um instante que a gente acha que está acontecendo, com a qual a gente se conecta. É isso, é conexão. Como é que você vai se conectar com o espetáculo? Às vezes tem espetáculos que são muito lentos. E é difícil também você entender ali como é que você vai registrar. Hoje eu trabalho com uma câmera que me dá muita liberdade, porque ela não faz barulho. Isso muda muito essa conexão. Porque eu passei 30 anos fotografando com câmera que fazia clack. Uma das coisas que me fazia fotografar a orquestra é que eu era muito alinhada com a orquestra para saber a hora que subia
o som para eu poder fazer o clique. Ou de um solista, pior ainda, a orquestra é baba, fácil, mamão com açúcar. Agora, um solista, um solo de cello, né, que é aquele instrumento que precisa de concentração, a plateia toda fica com aquele músico. Então eu tinha que conhecer a música para clicar na hora que ele fazia barulho. Nem que fosse, já teve concerto, eu fotografei concerto do Nelson Freire, que eu fiz assim 15 fotos, entendeu? Eu era paga para fazer poucas fotos, poucas boas fotos, com digital já, não era nem com filme, porque o clique incomodava, né? Da Cristina Ortiz, no piano, também é a mesma coisa, tinha que fazer poucos cliques. Hoje, com a câmera silenciosa, eu faço aquele momento do regente. Eu morria de vontade de fotografar, porque é um momento muito lindo, que você vê todo mundo puxando o freio. É bonito no maestro, é bonito na orquestra inteira. Ela reage. E eu nunca podia fotografar esse momento, né? Porque era invasivo. Agora, com a câmera silenciosa, a brincadeira é outra, né? Então, eu tenho a mesma adrenalina de fotografar a orquestra fazendo Debussy silenciosamente do que o show do Pink Floyd que eu vou fazer hoje à noite. É o mesmo lugar. Assim, porque entra dentro, agora com essa coisa da câmera me dá a possibilidade da invisibilidade, quase, né? Os caras só veem trocando de lugar na Sala São Paulo, mas não me ouvem. Então é uma liberdade muito grande de entrar nesse ritmo. Nós já soubemos até de atores ou atrizes aí que não permitem, né, que se faça as fotos do espetáculo durante a apresentação, né? Eles não permitem por conta do clique da máquina, que incomoda, e assim, até peças, estou lembrando de algumas aqui, até peças bem assim, mais paradas, né, mais silenciosas, tal, que o ator não permite. Monólogo. Às vezes o artista encenava para eu fotografar só. Então eu já fiz alguns monólogos, tipo Raul Cortez, tinha um monólogo lindo sobre o Lorca, e que era Pessoa e Lorca, que eu fiz, ele fez só para eu fotografar. Teve um no Leila Torraca também, que eu fiz inteiro, só para mim. Hoje, isso não precisa. Você precisa ser discreto na sua movimentação. Mas tendo o equipamento silencioso, você faz. Olha que engraçado, Heloísa, você fez a gente entrar aí na sua profissão e enxergar as coisas como fotógrafo. Nunca tinha pensado nisso, né? O quanto é importante você conhecer a peça, se é no caso do teatro, né? Você saber para poder prever, né? Quando você falou da comédia, você falou assim, às vezes não é a cara de quem solta a piada, mas é a cara de quem recebe a piada, que é mais engraçada. Olha que interessante. E aí a gente começa a pensar agora como fotógrafo, olha que rico é isso, né? E a gente conversando com atores, eles falam assim, que alguns, né, dizem que o ator deveria ser capaz de interpretar qualquer papel. Você acredita que esta regra vale também para fotógrafo? Não sei, eu acho que assim, eu sou incapaz, por exemplo, de fotografar comida. Eu acho lindo, eu tenho grandes amigos que fotografam comida, mas eu não tenho a menor paciência de fazer aquilo. Para que eu vou me penalizar com aquilo? Pior, comida até acho mais legal, estilo, caixa de leite, gente, não me pede para fazer isso, entendeu? Eu não tenho fazer layout, sabe? Fotografar como o cara quer exatamente, não sirvo para fazer isso. É uma foto que me entedia, que eu não tenho vontade de fazer. Sei do que você está falando, eu sei do que você está falando como profissional. Então, eu acho que realmente, a gente tem que ser sincero com a gente, né, Heloísa? Sim, agora, a gente tem que pagar boleto. Ah, sim.
Mas você sabe, Então, tem coisa que eu não faço mesmo eu deixo o pois boleto é, pendurado. tem coisa. Então, aí o tempo ensina umas coisas pra gente, mas eu já fiz muita festa de 15 anos. Então, é uma dessas Ah, que eu como mestre de é. cerimônias, não, Nossa, debutante em casamento é como a sua caixa de leite e a foto da comida, sabe assim? É a mesma eu relação que sei, eu tenho. eu sei. Luísa, eu quero saber assim, o que que tem de projeto aí? Quais são os seus próximos projetos? E que você deixasse um contato, como é que a gente entra em contato com essa fotógrafa maravilhosa? Com essa artista, né? Olha, eu sou muito ruim de rede, porque eu fotografo muito, e eu tenho pouquíssimo tempo para postar. Eu espero agora, né, a gente está saindo de uma pandemia que foi muito difícil para todos nós financeiramente. Eu espero conseguir construir novamente uma coisa com assistência, que eu possa ter alguém fazendo uma parte do trabalho para mim. É, eu trabalho no Teatro Alfa, na EMESP, e com vários produtores de teatro dentro da cultura, né? Com o Museu do Ipiranga, com conteúdo, é, assessoria de imprensa, de cultura, né? Que são os clientes com os quais eu mais trabalho. É, cheguei agora, fiz um projeto no Xingu que eu ainda não consegui finalizar, porque, enfim, eu fiz 110 mil fotos de abril para cá. Nossa. Então, existe um mercado acontecendo. Inicialmente, eu tenho um outro projeto que eu estou finalizando, fotografando jovens músicos de projetos sociais. Isso é um intenso trabalho, uma parte muito importante, a EMESP tem a ver com isso, de trabalho junto com comunidades periféricas que acessam a cultura, que acessam um crescimento social via cultura, né? Então, a gente fotografou acho, 40 jovens que vêm de projetos culturais e se formaram em música erudita ou popular. Eu fui para o Rio fotografar, então são retratos, eu vou na casa da pessoa, na comunidade, fotografar aquela pessoa. E esse projeto é a ligação da Unesp com a UCLA dos Estados Unidos e bancado por uma faculdade inglesa, pelo Sempre, que é um projeto inglês, né? Então, estou finalizando muitas coisas, eu estou no meio de um monte de coisa, né? Um dia eu espero conseguir. Uma vez eu vi a Maureen Benciliar falando sem essa pretensão, mas que ela só conseguiu olhar para o trabalho dela depois que ela ficou velha, porque aí ela teve tempo de parar de fotografar para ver o que ela tinha produzido. Então, a minha grande vontade é juntar essas coisas, né? Recortar essas coisas, porque tem muitas facetas do meio cultural, dessa produção cultural, da qual eu gosto de falar e que eu acho que permeia o meu trabalho, desde o bastidor até a finalização. O que eu vou fazer com isso lá para frente? E essa Deixa foi acontecer. Heloísa Borges aqui no canal Teatro Entre Fotos. Heloísa, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. Aí dá um pouquinho do seu tempo, que eu sei que deve ser uma loucura, já que as Imagina, coisas estão voltando com toda a força aí, que você faça, claro, não precisa nem falar, porque você vai fazer sucesso, prazer. você já é um sucesso. E para você que está nos acompanhando aqui, hoje nós tivemos aqui Heloísa Borges, mas a gente tem sempre novidades para você. Lembrando, ativa o sininho para que você seja avisado aí de tudo que tem de novo aqui no canal Teatro Entre Fotos. Obrigado pela sua companhia. Tchau, até o próximo.